A Bola Não Para estará para você aqui no canal KTV, através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo, através da Vivo TV também, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139, e o Brasil inteiro pode acompanhar o canal KTV. E também através das redes sociais, o Instagram, @canal KTV, e YouTube, onde você pode conhecer a programação inteira do canal KTV, canal KTV Brasil. Tá conectado? Vai lá no YouTube também, se inscreva no canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte. Para você, aqui no Canal K, uma entrevista inédita às 8h30 da noite, toda quinta-feira, e com reprises na programação. Seja bem-vindo aqui ao Canal K. Aqui na Bola Não Para, a gente sempre falando de diversas modalidades esportivas, não diferente, também vamos falar do rugby. Com muito prazer, em 5 anos, é a segunda vez que eu falo do rugby, agora é do rugby feminino. É que a gente fala aqui no A Bola Não Para com muito prazer. Um esporte que vem crescendo, ganhando adeptos, interesse, e é muito importante. Quanto mais modalidades aqui no Brasil, mais chances de conquistas, né, de reconhecimento e, quem sabe, do tão sonhado apoio. Apoio financeiro, patrocínio, para organizar ainda mais a modalidade. E eu estou aqui com a Beatriz Futuro, que é a Baby Futuro, um dos grandes nomes do rugby brasileiro e que gentilmente está aqui. Eu fiquei muito feliz quando ela pôde aceitar o nosso convite. Já parou no rugby jogando em si, mas continua ajudando o rugby fora agora das competições. Mas isso é muito importante. Continua tentando aí fazer com que o rugby seja reconhecido, não só no Brasil, mas fora dele. Tudo bem, Baby? Prazer recebê-la. Obrigado por estar aqui na Bola Não Para. Tudo bem, Fred. Obrigado. Prazer é meu. Sempre bacana poder falar um pouquinho do meu esporte e espalhar um pouquinho mais o conhecimento do rugby para a galera conhecer mais, né? Com certeza. Carioca? Sim, carioca. Deu para reparar. Sim, sou de Niterói, na verdade. Niterói? Sim. Comecei lá no Niterói Rugby, que é onde eu nasci e onde é meu clube, né, de origem. Então vamos falar dessa origem aí, porque, poxa, a gente pensa, né? A gente fala de outras modalidades, poxa, como que aparece, né? Você tem uma ligação familiar aí, mas sim, queria que você falasse um pouquinho, né? Porque às vezes um parente pode fazer, mais próximo ou não, e você não seguir. Mas você seguiu o caminho da sua irmã. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, bem. Eu comecei através da minha irmã, né? Ela começou a jogar 1 ano antes de mim, a Cris Futuro, que hoje também colabora com o rugby nacional, é diretora de arbitragem também, então a gente continua aí no rugby. Ela foi pro lado da arbitragem, né? Ela foi para lá e eu fui mais pro lado da liderança e do desenvolvimento, né? Se eu posso dizer assim. E comecei lá, eu tinha 13 anos, que na época, né, foi em 98, isso já fazem muitos anos. Ou seja, muito pouco conhecimento do esporte, no geral, assim, fala de mídia, completamente. Né, poucas informações. Não era uma coisa conhecida e era um pouco jogado, bem elitizado. Era como ele veio junto com o futebol pro Brasil, então o Charles Miller trouxe a bola de rugby e de futebol, só que só as colônias inglesas, japonesas e francesas que deram exatamente. Então quem jogava aqui no Brasil eram os gringos e a gente tinha sorte de ter o Rio Cricket com muitos ingleses jogando lá em Niterói. E aí eles fundaram, né, era um clube de handball, waterpolo, que inclusive esse ano está fazendo 50 anos em Niterói Rugby. Que legal. Tem festinha semana que vem. Que beleza. E aí começou, era um clube com essas 3 modalidades e acabou que hoje está só o handball e o rugby, mas foi isso ali, né? Já está aí há 50 anos. Na luta. Exatamente, mas o feminino começou ali em 97, 96 e estamos aí também na luta até hoje, mas tenho o privilégio de dizer que eu sou uma das pioneiras, que comecei lá atrás quando o rugby veio para cá. E, na verdade, eu estou jogando ainda. Eu machuquei o ombro essa temporada, mas... Mas em seleção brasileira, sim. Já me aposentei. Aposentou na seleção. Mas jogo com as minhas amigas ali esse ano também. O Niterói Rugby também foi campeão brasileiro. Eu não participei da temporada, porque eu me lesionei. Mas elas estão muito felizes esse ano. Foi um ano bem bom pra gente. Legal. E até para você falar sobre isso, né? Que cada vez mais a gente vê as mulheres participando, não só no esporte em geral, por exemplo, no jornalismo esportivo, a gente vê cada vez mais mulheres participando das transmissões, tendo oportunidades. Como era lá atrás? Vamos recuar aí para 97, 98, meninas jogando rugby, né? Nossa, Como que era esse olhar? Porque no futebol sempre teve um olhar preconceituoso, se a gente colocar assim, né? Só jogam homossexuais, não jogam mulheres, um lado que, para tentar diminuir, às vezes, a participação da mulher jogando o esporte. Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho do rugby. Imagina para o rugby, que é um esporte de contato direto e que né, contato a galera fala, forte. Nossa, é masculino, é violento. Eu não diria que é violento, eu acho que é um esporte agressivo de contato, mas para mim violência seria algo como um esporte de luta direto. Outros esportes de contato que a ideia é realmente apagar o amiguinho. No rugby a ideia não é apagar o amiguinho, a gente tem um objetivo com a bola. Avançar, né? Exatamente, então é um pouco diferente aí nesse sentido.
Eu esqueci que... Não, mas é exatamente isso. Você como menina. Ah, sim, exatamente. Como foi para... Teve esse preconceito inicial porque a gente também estava atrasada, assim como o futebol e tudo mais, então não era o rugby mais lindo que a gente via, né? Tipo, os caras já estavam jogando há muito, muito mais anos. Então a gente teve que brigar muito, assim, na verdade, e acreditar na gente também e ter um grupo comprometido de mulheres nesse país que realmente falou: a gente quer jogar isso, a gente se diverte jogando isso, a gente vai continuar. Porque o que teve de gente falando, isso não é pra vocês, mulher não devia estar jogando rugby, vocês estão gastando nosso tempo. E a gente bateu de frente, foi atrás e conseguiu, na verdade, conquistar muitas coisas que, na verdade, os homens não conquistaram isso que eu ia falar. até hoje. Enfim, hoje a gente está no circuito mundial jogando World Series, enfim, já jogamos 3 Copas do Mundo, fomos para 2 Olimpíadas, então a gente tem resultados mais expressivos, né? Sim. Fomos para Pan-Americano, eu tenho uma medalha pan-americana. Enfim, a gente tem esses resultados, acho que isso ajuda muito a dar credibilidade para a gente, porque no fim do dia tem sempre essa comparação, a gente ainda tenta, corre muito atrás de igualdade salarial e tudo mais, mas tem muitas coisas que, enfim, que são impedimentos. O próprio mercado do rugby internacional puxa o salário dos homens para cima, então fica muito mais difícil de estar sempre equiparando tudo, mas a gente, com essa expressividade, tem o direito de poder brigar por isso. Então, acho que foi em 2021, quando assim que eu parei de jogar, a gente fez o Manifesto das Iaras, que foi um pouco isso, um pouco lutar para construir essa igualdade. Então, a gente sempre jogou com os tupis, que é esse logo aqui, né? Sim. No peito, desde 2012, que a nossa comunidade escolheu o tupi para ser nosso representante. Nós, como mulheres, olhamos e falamos: não, a gente não se identifica com um cara no nosso peito. Então, a gente já se autodenominou Iaras. Enfim, fomos atrás, tem a lenda da Yara, tem toda uma história que a gente também criou por trás dessa guerreira que a gente se sente representada. E a gente fez esse manifesto e foi muito legal poder hoje também a gente poder jogar como Yara no peito e se sentir realmente representada, representando o nosso país, né? E baby, assim, você sempre levou como, eu quero o rugby como esporte, como carreira? Algum momento você deu será que é isso mesmo? Teve algum momento de dúvida ou sempre foi uma certeza? Na verdade, foi o contrário. Nunca foi uma certeza. Sim, o rugby é uma coisa super, né, iniciando no Brasil. Sim. Nunca achei que fosse ser... Tornar-se sério. Exatamente, que eu fosse algum dia viver de rugby, né, e querer ser profissional. Mas sempre foi um hobby. Eu sou formada em Belas Artes, fui atriz muitos anos, toquei flauta, enfim. Tinha uma outra história e o rugby estava ali paralelo, como um hobby na minha vida. E em algum momento eu tive a oportunidade, o rugby também se tornou olímpico, não era um sonho. Então, meu sonho ser atleta olímpica. Não, o rugby nem olímpico. Não era nem isso, eu podia ter esse sonho ainda. Mais ou menos. E aí, em 2012, começa a surgir um pouco essa profissionalização. Em 2014, eu venho para São Paulo para centralizar com as atletas e aí a gente, sim, começar a ter uma cara de rugby profissional. E para a gente bater de frente, né, internacionalmente, a gente precisava fazer esse movimento de centralização. Então, aí sim, comecei a criar essa coisa na minha cabeça de, poxa, eu quero e posso viver disso. Então, se tornou um sonho e eu tive o privilégio de realizar ele na Olimpíada em 2016. Isso, que a gente que vai foi falar. Muito legal. E assim, realizar sonho de Olimpíada para um atleta é algo, assim, são para poucos, né? Infelizmente não é para todo mundo, esse sonho olímpico. E realizar jogando no Brasil, queria que você falasse assim, você juntou duas coisas assim que poderiam ser, porque, poxa, se a gente recuar, eu nasci em 78, eu já acompanhava a Olimpíada, eu lembro minhas memórias mais recentes, de 84, Los Angeles, Estados Unidos, eu lembro Joaquim Cruz carregando a bandeira do Brasil, ganhando lá os 800 metros, assim, 88 Seul, 92 Barcelona, e por aí vai, né, a gente acompanhando. Mas eu nunca imaginei que viríamos uma Olimpíada no Rio de Janeiro. A mesma coisa eu digo para a Copa do Mundo, eu como jornalista esportivo, que trabalha muito mais com futebol do que com os outros esportes, infelizmente, não é porque a gente não quer, porque tem mais mercado. A condição que é o que acontece, infelizmente. Sim. Mas assim, eu nunca imaginava ter esses eventos desse porte aqui no Brasil, porque a gente conhece o nosso país como que é, infelizmente. Mas aconteceu tanto o futebol 2014 como a Olimpíada 2016. Como que foi, assim, para você nesse sentido? Verdade, um plus, além de tudo, eu era a única carioca da seleção. Então, ou seja, não em casa, só em casa, literalmente. Mesmo, mais do que em casa, assim. Foi um privilégio. Verdade que foi um momento, assim, inesquecível para mim, principalmente, além de poder viver o momento, eu consegui também botar o meu melhor rugby para fora ali, porque eu estava num processo meio difícil com o treinador, estava um negócio meio... O cara não foi muito com a minha cara, foi a última da lista, foi um negócio meio esquisito ali. E aí eu consegui ir para lá, fui artilheira, melhor atleta do ano pelo COB, então
eu consegui sair com uma satisfação, assim, da Olimpíada que eu não consigo nem descrever. Dali eu podia falar, beleza, pendurei Já fiz minha parte. Eu saí, assim, realmente muito satisfeita. Além de tudo, poder ter o privilégio de ter meus pais na arquibancada, minha família, meus amigos, meu clube, amigos internationals, o mundo inteiro te vendo naquele palco e eu poder brilhar, sabe? Foi muito, muito especial pra mim, assim. Realmente saí de lá, tipo, já uma lavada. Falei, cara, fiquei 4 anos, muito mais que 4 anos, mas os últimos 4 anos fica mais próximo. É, uma disciplina, uma coisa ali que você realmente, cara, se você quer estar no Olimpo, amigo, você tem que dar o melhor de si. Então, muita disciplina, muita coisa. E quando eu consegui botar tudo pra fora e falar, cara, acabou, eu saí muito aliviada, assim, muito satisfeita da nossa Olimpíada lá do Rio. Se a gente pensar, né, Rock um tempo passa rápido, são quase 10 anos ali no Rio de Janeiro, né? Já. Quase, né? Mas assim, qual é a primeira memória que vem pra você, competindo? Competindo foi o túnel. O túnel com aquele frio na espinha, aquele negócio, você entra e você tem que... Agora dá pra valer. E subir as 4 paredes, porque, que legal, mas assim, eu tenho trabalho pra fazer, não tô aqui pra ficar deslumbrada. Então, foi um momento de, tipo, ligar o on, assim. Tava naquele túnel, quando eu passei, dá até arrepio de lembrar. Caramba. Mas... E arrepiou mesmo. Arrepiei mesmo. E foi esse momento, assim, quando eu lembro do som, assim, entrando no campo, falando, agora, vamos lá. E me divertindo, assim, isso que foi muito legal. E uma campanha legal. Ficou em nono, é isso? Ficamos em nono e garantimos uma vaga no World Series, né? Que é o palco, além do... Foi mais que vocês esperavam a nona posição ou estava o que vocês esperavam? Era o que a gente podia, o melhor que a gente podia atingir ali dentro das piores possibilidades era, tipo, o mínimo que a gente tinha que fazer era conseguir essa vaga. O World Series aí de vaga era uma coisa... Era uma coisa para ser atingida e dar um legado também, dar uma continuação. Um incentivo. Né? Porque muitas meninas pararam também depois da Olimpíada e a gente precisava renovar essa galera e jogar nesse nível não é fácil. Então, quando você perde 6, 7 meninas de uma equipe de 14, 20, enfim, ali, né? Tem que desenvolver uma galera para conseguir jogar nesse nível. E a gente tá aí nesse processo, na verdade. Tem muitas meninas novas, assim, eu mesma parei, muitas meninas que eram do grupo de liderança param, e aí às vezes fica um pouco esquisita a renovação, né? A galera muito nova, bate uma cabeça, mas agora elas já estão, também ganharam medalha no PAN agora, estão já deslanchando aí, já estão em Dubai, jogam esse fim de semana aí em Dubai, então estão jogando aí no nível que a gente consegue bater para subir mais, né? E ainda falando de Jogos Olímpicos, assim, aí você se sentiu livre, assim, tranquila, posso agora dar uma relaxada, porque é o auge, o ápice de um atleta, é óbvio, a Olimpíada. Sim. Ou você pensou até dar uma esticada para uma segunda possibilidade? Eu pensei na segunda possibilidade, queria jogar mais uma Olimpíada. Na verdade, quando a gente acabou a primeira, a gente... Estando no circuito, você tá ali no ritmo, jogando com as melhores do mundo, você quer estar ali, você vai indo, né? E aí veio a pandemia, aí quebra minhas pernas, porque eu já tava com 35 anos, já tava ali um pouco no limite, meu joelho já é meio velho, coitado. E aí me botaram um pouco na parede, tipo, você precisa, né? Faz 6 meses antes da Olimpíada de Tóquio, com toda aquela coisa, eu preferi... Abriram outras portas também, outras oportunidades dentro da confederação, no COB e tal, e eu falei, bom... Eu posso tentar chegar na Olimpíada e morrer na praia e ninguém nem saber que eu existi, ou eu posso acabar agora com dignidade, tipo, representando muitas amigas minhas também, porque também a gente não tem uma tradição, uma coisa assim no rugby, tipo, finalizou, tem um negócio que não. Algumas ficaram pelo caminho também, né? Exatamente isso. E aí, um pouco sobre isso também, sobre representar minhas amigas no momento de finalizar, porque algumas lesionaram, nunca mais voltaram, não tiveram um agradecimento, uma coisa. Então, eu preferi fazer de uma forma ali bacana para mim e por elas também. Então, escolhi terminar antes ali. Dá um negócio assim, mas a porcentagem era muito baixa, assim, de jogar a Olimpíada, então eu preferi não tentar. Não arriscar. Era muito pequena a possibilidade, então... A frustração, terminar com frustração acho que é pior do que terminar com... eu acho que eu tive uma carreira tão bacana, tão longa e tinha essa oportunidade de fechar aí com chave de ouro, representando minhas amigas e tudo mais, então preferi fazer assim e tudo bem também, não me arrependo. Porque também hoje estou fazendo coisas muito importantes pelo rugby nacional também, de outras formas, e tenho saúde para isso, então também tá bom. E a Baby já deu um gancho para o próximo bloco. A gente vai falar do rugby agora, o que está buscando o rugby, o que ela está ajudando de fora, né? De competições ela continua jogando, mas não em seleção, que foi assim que a abertura queria continuar em relação à seleção. Ela não está, mas de certa forma continua ajudando. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco aqui no A Bola Não Para. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica. Restaurante Frevo. Você não conhece? Duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi.
Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais e o Capricho, o sorvete Capricho. Não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete Capricho. E a dica é Restaurante Frevo para você. A bola não para e está de volta para você aqui no canal K. Você está ligado na Vivo TV aqui em São Paulo, canal 631. Vivo TV também tem canais 76, 554, nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139. O Brasil inteiro pode acompanhar o canal KTV, também no Instagram, @canal KTV, no YouTube, canal KTV Brasil. E aproveite e se inscreva lá no meu canal também, canal do Fred Júnior. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no canal K, toda quinta, 8h30 da noite, não esqueça. E com reprises na programação, seja bem-vindo ao canal K. Eu estou aqui conversando, falando de rugby com a Baby Futuro, falando exatamente da sua carreira, inicialmente no primeiro bloco, né? Ela contando um pouquinho dessa experiência, o porquê do rugby, contou um pouquinho dessa ligação com a sua irmã, que também foi atleta, está no lado da arbitragem. A Baby está agora no lado diretivo aí do rugby, também do esporte em geral, que a gente vai falar sobre isso também, e o rugby querendo crescer ainda mais aqui no esporte brasileiro, para ter mais resultados, mais possibilidade aí de voos mais altos. Isso é muito importante, sempre interessante. Bem, e aí agora você está ajudando o rugby de uma outra forma também. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte diretiva. Acho que você tem, claro, uma história. Então o atleta te vê e fala, poxa, quem está falando comigo é uma pessoa que tem muita história. Porque às vezes tem uns cara cai de paraquedas ali, que não tem nenhuma história para contar. Sim. E ao invés de ajudar, porque às vezes o cara vem para ajudar, é importante, mesmo que não tenha uma ligação, se vem para ajudar, seja bem-vindo. Mas tem uns que vêm para atrapalhar. Como que é todo esse trabalho que é feito aí para... você tem um nome, né, ligado ao esporte. Quanto isso ajuda e o que você está buscando, o que o rugby está buscando nesses próximos passos aí? Agora eu estou na parte de desenvolvimento, né? Na verdade, de torneios e desenvolvimento. Então, ajuda a fazer os torneios nacionais acontecerem e tal. E dentro do desenvolvimento, a gente tem alguns projetos que, enfim, com a pandemia e tudo mais, a gente teve um break de juvenis, né? Então, estamos com dificuldade de ter crianças jogando rugby no país. Um pouco por tudo que a gente disse. Não é um esporte super conhecido, a competitividade é enorme, com outros esportes e coisas, né, inglês e tudo mais. Então, a gente precisa de mais pessoas trabalhando pelo rugby no país. Então, a gente tem hoje o projeto Nina e o projeto Vem Pro Rugby, que são projetos lindos, eu sou apaixonada, mas que são exatamente para pegar na mão dos clubes e realmente ajudar o desenvolvimento das regiões, né, a acontecerem, né? Dentro dos torneios, a gente está tentando fomentar o mais dentro do feminino também, né? Estou falando. Claro. É a modalidade do rugby 15, porque a modalidade o rugby é dividido em duas modalidades. Na verdade, tem outras, mas essas são as duas principais, que é a modalidade do Sevens, que é a olímpica, que são 7 jogadores para cada lado, num tempo reduzido, e o Rugby Union, que é o mais tradicional, que são 15 jogadores para cada lado. E a World Rugby, que é tipo a FIFA, né, do futebol, tem incentivado os países a motivarem ter mais rugby feminino através das mulheres, crescer o rugby, mais ou menos isso. Tá, mas o de 15 ou o de 7? O de 15 principalmente, porque também envolve mais pessoas, né? Então, são 15 jogadores, você vai coloca mais gente para fazer o esporte. Exatamente. E também ele tem uma característica mais democrática, se eu posso dizer assim. Porque o Rugby Sevens, ele, fisicamente, você precisa ele seleciona um pouco mais. Exatamente. Você precisa ter umas valências um pouco mais afinadas. Ser mais atleta, no sentido... geral, correr mais, ter um passe mais... tudo um pouco mais refinado, se eu posso dizer assim. Porque o 15, ele vai precisar de biotipos mais específicos. Eu preciso, sim, de uma pessoa de mais de 100 quilos para jogar nessa posição. De uma baixinha para jogar aqui. Ataque. Na verdade, no rugby até não tem negócio que parece futebol americano. Não, sim, mas no sentido de posicionamento. Exatamente. Então, eu vou precisar desses diferentes dentro do rugby 15. E isso acaba também atraindo mais gente e sendo mais democrático mesmo. Todo mundo pode participar, né? Sim. E não só como atleta também, como de outras formas, envolvendo pais e tudo mais. Pra gente ter uma comunidade... Até arbitragem. Até arbitragem. Obrigada, esqueci da minha irmã, gente. Tá vendo? Arbitragem. Mas não só isso também. É arbitragem, treinador, é médico, é físio, é tudo que envolve ali o ecossistema da parada, estar mais envolvido. Então, através do 15, a gente está tentando fazer isso. Fazem 2 anos que a gente começou a introduzir a modalidade para o feminino, né, especificamente, aqui no Brasil, e estamos indo. E tem muitas oportunidades, assim, muitas cenourinhas lá na frente. Então, agora a World Rugby abriu outros
campeonatos, né? Agora o calendário tem o W15, que é um campeonato que vai acontecer todo ano com 3, como é que diz? Categorias? 3 categorias, digamos assim, tipo, a nível A, tipo, a gente está ali tentando, e agora tem uma vaga para a América do Sul direto, então existe uma vaga lá. Poxa. Agora, atualmente, a Colômbia e o Brasil que têm disputado mais essa vaga, mas a ideia é crescer a competitividade e ter mais países aqui na América do Sul. Porque quanto mais, melhor, né? Exatamente. Visando isso tudo, visando a Copa do Mundo de 2025 e na Inglaterra, que vai rolar logo menos. Enfim, a gente está nesse processo, começando, né, engatinhando ainda com 15 feminino no Brasil, mas já com de olho ali, logo ali na Copa do Mundo. Então, estamos pensando aí nesses caminhos, como fazer, enfim, falei de muitas coisas diferentes, né, de desenvolvimento e alto rendimento ao mesmo tempo, mas é um pouco, criar um pouco esse pathway para ter mais rugby 15 também no Brasil, dessa forma. Existe alguma resistência, baby? Eu explico. Poxa, rugby, contato, pô, vou colocar meu filho, vai se machucar. Sabe que então, cada vez mais os pais tentam, né, proteger, né, suas crias, né? Quem é pai como eu, então entendo essa colocação que eu estou fazendo, porque se eu não fosse pai, acho que não teria, às vezes, até essa consciência de quem é pai, e principalmente quem é mãe, muito mais do que pai, tem essa consciência. Tem essa preocupação, às vezes, você ouve de... Com certeza, até pela nossa cultura, assim, eu acho que eu vejo, por exemplo, eu dou treino num time francês, e eu vejo muitos pais franceses, por exemplo, que levam os filhos e é uma outra relação, não tem uma coisa, ai meu Deus, não pode... Ai, vai machucar. É muito mais sobre vai brincar, e é um pouco isso, se você consegue crescer de alguma forma dentro do rugby, você conhece os movimentos, você sabe cair, você sabe... Enfim, você vai aprendendo e você não se machuca, não é assim, é igual a qualquer outro esporte também. Pode torcer um pé, vai acontecer. Nossa. Mas tem essa preocupação, mas uma coisa muito diferente que o rugby tem é que ele é muito pautado nos valores. Os valores do rugby eles estão dentro do livro de regras. Então, é uma coisa que a gente vive, porque está na regra também, mas a gente vive muito fervorosamente, se eu posso dizer assim. Então, pessoas que têm atitudes que estão fora do alinhamento ali dos valores do rugby, não vão se encaixar ali, elas provavelmente não vão ficar por ali, ou enfim, ou vão ter que se adequar para estar, porque tem coisas no rugby que você não vai ver, como, por exemplo, no futebol, alguém botar a mão na cara de um árbitro ou discutir com o árbitro. No rugby, só quem fala com o árbitro é o capitão, e tem toda essa respeitosidade que tem que ter. Tipo, oi, senhor, ninguém chega falando com o árbitro, bota a mão e encosta. Isso não existe. Se você fizer uma coisa dessa, você pode ficar até 4 anos sem jogar. 4 anos? Você não pode agredir um árbitro. Enfim, é uma coisa muito séria pra gente, que já é um esporte de contato. Se a gente deixa as coisas acontecerem, né, de uma forma... Perder o respeito ali. Não organizada, exatamente. Não só pelo árbitro, pelo adversário, pelos próprios colegas, enfim. Esse é só o primeiro... Né, a disciplina, na verdade, o primeiro, o respeito é o segundo ali dos nossos valores, e acho que isso também encanta um pouco os pais, porque quando a gente ensina o rugby, você acaba ensinando, né, uma pessoa a ser um bom cidadão, mais do que qualquer outra coisa. Então é um pouco sobre isso também, que a gente pensa, tudo bem que se você não vai querer ser um atleta de alto rendimento, mas se a gente ajudou ali a criar um bom cidadão, exatamente, a criar um bom cidadão, a formar uma boa pessoa, já estamos também ajudando aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Um pouco isso também, nosso trabalho como esporte, né? É verdade, o esporte ajuda bastante. E é uma pena, né? Agora você falando, uma pessoa envolvida com o esporte em geral, o esporte você tem colocado de lado. Assim, em duas coisas, você de arte cênica e esporte. Cultura e esporte é sempre a última coisa do orçamento, de governo federal, estadual, municipal. Eu até sempre conto aqui, quando eu tive a oportunidade de um dos candidatos à presidência, conversar do plano de governo, não tinha nada do esporte, mas nada. Não é que, a gente tem aqui Não tinha nada. E sempre, se é para cortar, corta-se ministério, corta-se valores, tira-se Bolsa Atleta. Está gastando muito. Vamos cortar, corta o Bolsa Atleta. E depois que é medalha. Depois que é medalha. E cobra, né? E se ganha medalha de prata e bronze, é como se não tivesse ganhado nada, né? Só serve de ouro. Né? Assim, como que você vê também, ao mesmo tempo, né? Vocês querem fomentar o esporte, mas, ao mesmo tempo, a estrutura não se deixa fomentar o esporte. É bem complicado. Às vezes a gente se depara com umas grandes dificuldades. Assim, eu também estou na comissão de atletas do COB, né? Estou lá representando todos os atletas olímpicos, então é uma grande responsabilidade e são grandes cases que a gente tem para resolver ali.
Assim, a gente tem o COB, temos os incentivos, as coisas estão acontecendo, mas a gente sempre tem que brigar muito, a gente junto aos atletas pelo Brasil também, estamos sempre em Brasília, inclusive em breve teremos um pessoal indo para lá, eu não sei o nome do pessoal, quem vai exatamente, mas vai ter um grupo da comissão de atletas lá em Brasília, tem que estar o tempo todo, né, brigando, a própria Ana Moser saindo, para a gente foi um pouco complicado, né? Exatamente, ter uma atleta ali olímpica, representação máxima, tirar ela para a gente foi exatamente um pouco complicado para a gente, às vezes. Porque você tirou a Ana Moser para se tentar partidos, tentar manobras para você conseguir votos em projetos, em votos no Congresso. Ou seja, o esporte realmente não é a prioridade. Por mais que você colocou a Ana Moser, mostra-se que ela, entre aspas, não a Ana, mas a figura, descartável, porque ela foi tirada sem pestanejar. Os atletas tentaram, se movimentaram, mas não se pensou em 2 vezes, infelizmente, para se tirar. Né? E isso mostra o desprestígio que tem o esporte no pensamento dos governantes. Para mim, é a fragilidade que tem todas essas relações. Para a gente é muito frágil e, no fim do dia, a gente tem que trabalhar com o que tem. Então... Porque o de economia, o de indústria, comércio, ninguém mexeu. Do esporte foi lá e é muito complicado para a gente, porque a gente está... Quando a gente começa a se aproximar, criar as relações, entender como a pessoa trabalha, como está funcionando a máquina, aí a gente tem mas está tudo bem também, a gente tem que, enfim... Dançar conforme a música. Exatamente, ele estava lá agora, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, na verdade, a presidenta, no Pan-Americano, e a gente tem que se aproximar e trabalhar, enfim, vamos ver quais são as propostas, para começar do zero, a gente também vai com paciência e entende que a gente tem que fazer o nosso papel e as pessoas têm que fazer o delas, e tem coisa que não está no nosso poder, então a gente trabalha como pode, né, para ajudar o esporte brasileiro a crescer. Para você, qual é o grande sonho em relação ao rugby aqui no Brasil? O que você gostaria de ver aí, como agora do outro lado do balcão? Ai, meu Deus, que pergunta profunda. Eu quero, daqui a 10 anos, poder ver o Brasil jogando mais rugby, é mais ou menos isso. Assim, estou tentando pensar na forma da gente ter mais um awareness, assim, ser um esporte mais popular mesmo, que tenham mais pessoas jogando. Torcida assistindo. Exatamente, que a gente consiga realmente dar um step up, assim, acho que depois de 2016 a gente teve um boomzinho bom do rugby, deu, né, o pessoal começou a conhecer, começou a se envolver. O resultado do Brasil foi destacado. Exatamente, e eu acho que foi um pontapé ali para a gente começar a criar um processo de longo prazo, assim, agora eu entrando no desenvolvimento, pensando ano zero, né, pensando daqui a 10 anos, eu acredito que se a gente pensar mais na base, a gente não vai precisar pensar no alto rendimento, porque a gente vai continuar conquistando vagas em Olimpíada com posições melhores no ranking e tudo mais, a partir da base. Porque daqui a 5 anos as meninas que podem estar jogando lá nem estão jogando rugby ainda às vezes. Então, pensar aí que a gente tem oportunidade, através das crianças, de crescer o esporte e melhorar ele. Então, é um pouco meu sonho aí, minha ideia. Todos conseguem viver do rugby ou não? Não, é muito difícil ainda viver de rugby. Mas a ideia é que também que não seja uma coisa super profissional, mas que todo mundo conheça e queira consumir. Não, a ideia é que sim, que a gente consiga. Não é utópico, ou é utópico hoje? Não é. A gente já tem uma liga masculina jogando, né? São os Cobras, que tem... Acho que não vai demorar muito para acontecer, mas é que eu ainda tô... Talvez ainda esteja sendo meio humilde. Humilde no meu sonho. Mas sim, já temos a liga, né? Superliga Americana de Rugby. Acredito que o feminina vai surgir em breve. Também não queremos dar um passo maior do que a perna, falar, vamos criar um monte de coisa. Calma, a gente nem joga ainda direito domesticamente, então não adianta a gente criar um produto. Espaços também, tem isso também, né? Ter espaços, locais para treinamento, também tem isso, né? Sim, locais para jogo também. Sim, locais para jogo. Agora a gente vai ter o Serete, vai ficar pronto agora e pra gente vai ser uma grande conquista, porque tem poucos espaços públicos pra gente jogar. Salão no Serete. Viu? Que legal, que bacana. Viu? E lá é uma oportunidade, um espaço público, então a gente a maioria dos campos que a gente tem, né, são campos particulares no Brasil, então é uma dificuldade também. Então, promover, ter mais crianças jogando, ter mais gente jogando, e acho que essa que é a ideia, fomentar mais a parada aí para crescer. Com certeza. Boa. Beatriz Futuro, muito obrigado por estar aqui na Bola Não Para. Boa sorte ao rugby, boa sorte ao seu trabalho agora do outro lado do balcão, que é tão difícil quanto para quem está ali competindo. A gente sabe que gerir, administrar
fomentar o esporte no Brasil não é fácil, infelizmente. Gostaria de falar que é tão fácil. Não é fácil, infelizmente, né? Mas a gente acredita muito naqueles que representaram o Brasil e representam o Brasil, que possam, com seus exemplos, trazerem aí a possibilidade de abrir portas e facilitar daqueles que estão chegando agora. Eu acho que é isso uma das grandes metas sua também, facilitar aqueles que estão chegando agora à modalidade. Isso. Boa sorte. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Assim, fizemos mais um A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você. Até lá.